Oi, galera do terceiro ano. Hoje estou aqui para poder fazer uma revisão para vocês dos assuntos da prova e colocando aqui para vocês os assuntos para que vocês estudem e que foque bastante aí nos assuntos para fazer uma boa prova. Temos aqui Língua e Reflexão, capítulo 45. Vocês vão estar estudando todo esse capítulo aí, 45, onde vocês vão estar vendo aí período composto por subordinação, as orações substantivas, classificação das orações substantivas. Substantivas, deixa eu consertar aqui, ó, gente. Pronto. Substantivas. Orações substantivas reduzidas, concordância verbal e nominal. Aqui vocês vão estar tendo isso no capítulo 45 do livro de vocês. Bem lá no finalzinho é que tem um período composto por subordinação, onde vocês vão estar vendo as orações substantivas, a classificação delas, né, das orações substantivas, e também as orações substantivas reduzidas. Não esqueça, vocês vão estar estudando aí o assunto de vocês da parte gramatical. Temos aqui para recordar também concordância verbal e nominal, que eu vou estar colocando lá também para que vocês revejam. É tipo uma revisãozinha, porque já caiu lá no teste, mas para poder lembrar vocês vão ter também concordância verbal e nominal. Então, foque bastante nos assuntos aí para que vocês estudem para fazer uma boa prova. Na parte de literatura, nós vamos estar lá vendo o capítulo 43, onde vocês vão estar estudando todo esse capítulo, que vai estar trabalhando a linguagem do modernismo. Capítulo 43, não me esqueça. Onde vocês vão estar vendo lá todo o movimento da linguagem do modernismo, né, da história, e vai ver também as vanguardas europeias, onde vocês vão estar vendo cada vanguarda dessa, o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo, ok? Então, vocês vão estar estudando todo o capítulo 43. E redação, temos aí tudo sobre o romance O Mulato, de Aloísio Azevedo. Vocês vão estar trabalhando esse romance na prova. Vai ser tudo sobre o romance, ok? E vocês vão estar estudando esse assunto, focando bastante na prova, entendeu? Não esqueça disso. E falando também que já tem um vídeo que vocês já viram sobre todos esses assuntos com mais detalhes. Mas hoje eu busco trazer aqui a revisão para estar lembrando mais sobre esses assuntos aqui. Então, nós vamos iniciar nossa revisão com o período composto por subordinação. No período composto por subordinação, existe pelo menos uma oração principal e uma subordinada. A oração principal é sempre incompleta, ou seja, alguma função sintática está faltando. As orações subordinadas desempenham a função sintática, que falta na principal: objeto direto, indireto, sujeito, predicativo, complemento nominal. Exemplo: o rapaz gostava de que todos olhassem para ele. Oração principal: o rapaz gostava. Oração subordinada: de que todos gostassem, que todos olhassem para ele. Então, repetindo aí: o rapaz gostava de que todos olhassem para ele. Oração principal: o rapaz gostava. Oração subordinada: de que todos olhassem para ele. Vamos cá. A oração principal está incompleta, pois falta objeto indireto para o verbo gostar. Sendo assim, a oração subordinada desempenha a função de objeto indireto da principal. As orações subordinadas dividem-se em orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas exercem funções específicas do substantivo, sujeito, objeto, predicativo. Dicas: as orações subordinadas substantivas desenvolvidas são introduzidas pelas conjunções integrantes se ou que e possuem verbos conjugados. As orações subordinadas substantivas reduzidas não são introduzidas por conjunções e possuem verbos nas formas nominais, particípio, gerúndio ou infinitivo. Exemplo: é possível que eu fracasse, oração desenvolvida. É possível fracassar, oração reduzida de infinitivo. As orações subordinadas substantivas podem ser orações subordinadas substantivas objetivas direta, exercem a função de objeto direto do verbo da oração principal. Exemplo:
Paulo José observa que o anti-heroísmo é uma característica forte dos personagens da cultura latino-americana. Vamos lá. 2. Orações subordinadas substantivas objetivas indiretas exercem a função de objeto indireto do verbo da oração principal. Exemplo: a nova máquina necessitava de que os funcionários supervisionassem mais o trabalho. 3. Orações subordinadas substantivas predicativas exercem a função de predicativo do sujeito da oração principal. Exemplo: meu consolo era que o trabalho estivesse no fim. 4. Orações subordinadas substantivas subjetivas exercem a função de sujeito da oração principal. Exemplo: é difícil que ele venha. Dicas: o verbo da oração principal sempre estará na terceira pessoa do singular, quando a oração subordinada por subjetiva. 5. Orações subordinadas substantivas completiva nominal exercem a função de complemento nominal da oração principal. Exemplo: sua falha trágica é a dificuldade de ser maleável em relação à realidade. 6. Orações subordinadas substantivas apositivas exercem a função de aposto de algum nome da oração principal. Exemplo: há nas escolas uma norma que os alunos sejam respeitados. Dicas: a oração apositiva sempre estará pontuada ou entre vírgula ou depois de 2 pontos. Agora vamos falar sobre orações reduzidas. São aquelas que não são introduzidas por conjunções e que possuem verbos nas suas formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. São assim diferentes das orações desenvolvidas que são introduzidas por um pronome ou conjunção e que são formadas por um verbo no indicativo ou no subjuntivo. Bom, agora vamos relembrar a concordância. Concordância é o modo pelo qual as palavras alteram suas terminações para se acomodarem a outras palavras. A concordância verbal trata das alterações do verbo para se acomodar ao seu sujeito. Como regra geral, o verbo concorda com o seu sujeito em pessoa e número. Exemplo: as crianças comemoram muito... As crianças comeram muito chocolate. Sujeito está na terceira pessoa do plural e o verbo também está na terceira pessoa do plural. A concordância nominal é o acordo entre nome substantivo e seus modificadores, artigo, pronomes, numeral, adjetivo, quanto ao gênero, masculino ou feminino, e o número plural ou singular. Exemplo: eu não sou mais na multidão capitalista. Observe que, de acordo com a análise da oração, o termo na é a junção da preposição em com o artigo a e, portanto, concorda com o substantivo feminino multidão, ao mesmo tempo em que o adjetivo capitalista também faz referência ao substantivo e concorda em gênero feminino e número singular. Vejamos mais exemplos. Minha casa é extraordinária. Temos o substantivo casa, o qual é núcleo do sujeito, minha casa. O pronome possessivo, minha, está no gênero feminino e concorda com o substantivo. O adjetivo extraordinária, o qual é predicativo do sujeito, trata-se de uma oração com complemento conectado ao sujeito por um verbo de ligação. Também concorda com o substantivo casa, em geral, feminino e número singular. Para finalizar, veremos mais um exemplo com uma análise bem detalhada. 2 cavalos fortes venceram a competição. Primeiro, verificamos qual é o substantivo da oração acima, cavalos. Os termos modificadores do substantivo cavalos são o numeral, 2, e o adjetivo, fortes. Os termos que fazem relação com o substantivo na concordância nominal devem, de acordo com a norma culta, concordar em gênero e número com ele.
Nesse caso, o substantivo cavalos está no masculino e no plural, e a concordância dos modificadores está correta, já que dois e fortes estão no gênero masculino e no plural. Observe que o numeral 2 está no plural porque indica uma quantidade maior do que um. Bom, aqui foi a parte gramatical que nós fizemos o resumozinho daquilo que vocês já viram, né, lá na frente. Vamos lá, literatura, agora vamos falar sobre literatura. A linguagem do modernismo. A linguagem do modernismo é despretensiosa e despreocupada com os padrões formais. Isso porque muitos escritores pertencentes ao início do movimento romperam com a sintaxe, a metrificação e as rimas. Sendo assim, eles se aproximaram da linguagem coloquial, subjetiva, original, crítica, sarcástica e irônica. Lembra-se que o modernismo foi um movimento artístico literário que surgiu no século XX no Brasil e no mundo. A produção literária modernista destacou-se na poesia e na prosa, rompendo com os padrões estéticos vigentes. Característica do modernismo. O modernismo no Brasil foi proporcionado pela Semana de Arte Moderna de 1922, que recebeu grande influência das vanguardas artísticas europeias. A Semana de Arte Moderna representou um momento de efervescência cultural, esteve baseada na ruptura, libertação da arte e, portanto, na renovação estética e consolidação de uma arte verdadeiramente nacional. A Belle Époque, do francês Bela Época, foi um período de grande otimismo e paz, desfrutado pelas potências ocidentais, sobretudo as europeias, entre 1871 até 1914, quando eclode a Primeira Guerra Mundial. Esta época áurea foi possibilitada em grande parte pelos avanços científicos e tecnológicos, os quais tornaram a vida cotidiana mais fácil, bem como firmaram a crença de prosperidade e esperança no futuro. Agora vamos ver as vanguardas europeias. As vanguardas europeias apresentam um conjunto de movimentos artísticos e culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. O expressionismo foi um movimento artístico que teve origem com o grupo de Innsbruck, que em português significa a ponte. O cubismo foi um movimento artístico pautado na geometrização das formas e no abstracionismo. O movimento futurista foi encabeçado pelo poeta italiano Filippo Marinetti no dia 20 de fevereiro de 1909, e no ano seguinte diversos artistas lançam um manifesto futurista relacionado diretamente com a pintura. O dadaísmo foi um movimento ilógico encabeçado por Tristan Tzara em 1916, que mais tarde ficou conhecido como o propulsor dos ideais surrealistas. O surrealismo, liderado pelo artista André Breton, despontou em Paris em 1924, pautado no subconsciente. Esse movimento era caracterizado por uma arte impulsiva, fantástica e onírica. Bom, aqui, gente, foi um pequeno resumo sobre o assunto abordado, né, da prova. Vocês já tinham visto isso no outro vídeo, com mais detalhes. Hoje eu fiz uma revisão daquilo que vocês já viram, só para mesmo vocês relembrarem e facilitar na hora de vocês estudarem
e fazer uma boa prova minha de português, ok? A atividade de revisão sobre o assunto vai ser o seguinte: vocês vão estar elaborando 30 questões com resposta dos assuntos abordados no apontamento, nesse apontamento aí. Vocês vão estar criando essas perguntas com respostas e com isso vai fazer com que vocês aprendam mais sobre o assunto, porque vocês vão estar elaborando aquilo ali, aquela pergunta, mais as respostas, então isso vai estar fazendo com que vocês aprendam mais e fiquem mais por dentro desse assunto da nossa prova, ok? Então não deixem de fazer as questões não. Então esse é o assunto que eu tô dando para vocês. Vocês que vão estar criando essas questões, essas 30 questões no caderno, com respostas sobre esse apontamento aí na revisão, e isso vai fazer com que vocês aprendam, assimilem mais o assunto, né? Vai focar mais no assunto da prova para facilitar mais no desenvolvimento de vocês na prova e para você não ter dificuldade nenhuma de responder a nossa provinha lá, tá bom? Então, só vou estar aqui focando para vocês os assuntos que a gente fez aqui na revisão e que para vocês focarem aí. Vocês podem estar estudando no livro também, viu, gente? Não fique só preso nos vídeos, no resumo, não. No livro também, que tá trazendo tudo isso aí para vocês. Aqui é uma forma de vocês estarem também por dentro. Então, aqui temos aqui os assuntos que vocês já estão vendo aí. Todo o capítulo 45, todo o capítulo 43. Tá, todo aqui, esses são os assuntos da prova. Entendeu? Ok? Bom, espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção de vocês. Estudem para a prova esses assuntos aí, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Então, essa foi a nossa revisão para a prova da primeira unidade. Beijo para vocês, ficam com Deus. Tchau, gente. Até a próxima aula.